Olá, já pararam para pensar como árvore gigante, lá no meio da floresta, se transforma na madeira que a gente vê nas casas, nos móveis? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na evolução do corte florestal. É uma jornada e tanto que vai da pura força bruta, com machado e serra, até umas máquinas gigantescas que mudaram completamente essa indústria. Bom, a resposta para isso está num processo complexo, que é uma mistura de técnica, ciência e muitas vezes bastante perigoso, o corte florestal. E não é só chegar e derrubar uma árvore. É uma operação que exige precisão e onde muita coisa está em jogo. Vamos entender isso melhor. Certo. Então, para a gente realmente entender essa evolução, primeiro a gente tem que ter a base bem clara. O que de fato acontece durante o processo de corte florestal, não importa a ferramenta que esteja sendo usada. Olha, o corte florestal vai muito além do simples ato de derrubar uma árvore. É o pontapé inicial, a fase mais crítica de toda a colheita. Envolve uma série de coisas que acontecem ali mesmo na floresta e que vão definir todo o resto da operação. Como a gente vê aqui, é quase uma coreografia. Tudo começa com a derrubada, que é aquele momento decisivo em que a árvore cai. Logo depois vem o desgalhamento, para tirar os galhos. Aí tem o corte do topo, a medição e o traçamento, que é quando o tronco vira toras. E por fim, o empilhamento para organizar tudo para o transporte. Uma etapa depende totalmente da outra. E nada disso acontece de qualquer jeito. O planejamento aqui é absolutamente fundamental. Antes de fazer um único corte, é preciso avaliar a árvore, o terreno e, o mais importante de tudo, para que lado ela vai cair. Um erro de cálculo aqui pode ser desastroso. E essa imagem aqui é o retrato perfeito do que acontece quando o planejamento falha. Vira um caos. As árvores caem umas sobre as outras, ficam presas, a extração vira um pesadelo e o perigo para todo mundo ali aumenta absurdamente. Agora que a gente já entendeu o que, vamos mergulhar no como. E para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo para uma época em que tudo isso era feito basicamente na base da força muscular e com ferramentas bem simples. Antes da chegada dos motores, a realidade do corte florestal era essa aí, um trabalho exaustivo movido à pura força humana. As ferramentas eram machado, serra manual, facão, e era isso. Essa era a tecnologia disponível na época. A troca era clara. Por um lado, as ferramentas eram baratas de comprar e fáceis de manter. Mas a desvantagem era enorme. O trabalho rendia muito pouco e o custo físico para os trabalhadores era altíssimo. Um verdadeiro teste de resistência, dia após dia. Esse trabalho manual dominou por séculos. Mas aí, a partir da década de 60, o som da floresta começou a mudar. Uma invenção barulhenta, movida a gasolina, estava prestes a revolucionar absolutamente tudo. Com a motosserra, começou a chamada era semi-mecanizada. O corte em si agora tinha a força de um motor, o que deixou o processo muito mais rápido. Só que todas as outras etapas, desgalhar, medir, empilhar, ainda dependiam do trabalho manual. Ou seja, a atividade continuava sendo fisicamente muito exigente. Mas o impacto da motosserra foi muito além de só cortar mais rápido. Ela mudou toda a dinâmica do trabalho. As equipes tiveram que ser reorganizadas, passou a ser necessário um treinamento específico, a segurança virou uma preocupação central com o uso de EPIs e até a forma de pagar mudou, passando para sistemas baseados em produtividade. E o que é realmente interessante notar aqui é o poder imenso e também o perigo que de repente se concentrou nas mãos de uma única pessoa. Era uma ferramenta que amplificava a força, mas que também amplificava o risco. Se a motosserra colocou a potência nas mãos do operador, o próximo salto evolutivo tirou ele completamente da zona de perigo. Colocou ele dentro de uma cabine de aço, dando o controle de verdadeiros gigantes da floresta. A gente está falando de máquinas como os harvesters. Eles conseguem agarrar uma árvore, cortar na base, tirar todos os galhos e fatiar em toras. Tudo num processo só, contínuo. Em questão de segundos, uma única máquina faz o trabalho que antes precisava de uma equipe inteira e levava muito mais tempo. É impressionante. Os benefícios são bem óbvios. A produtividade vai lá para cima e o operador fica seguro, protegido do clima e da maior parte dos perigos. A desvantagem? Bem, essas máquinas custam uma fortuna e não funcionam tão bem em terrenos muito inclinados ou sensíveis. E é claro que, conforme a potência e a velocidade das ferramentas foram aumentando, o potencial para acidentes graves também aumentou. Isso levou a uma evolução paralela tão importante quanto a evolução da segurança no trabalho. Os perigos aqui são de todo tipo, tanto imediatos quanto de longo prazo. Tem o risco aterrorizante do rebote da motosserra, sabe? Quando a lâmina volta com tudo na direção do operador.
E tem também os perigos silenciosos, como o barulho constante e a vibração, que podem causar danos permanentes com o tempo. E para se proteger de todos esses riscos, o equipamento de proteção individual, o famoso EPI, deixou de ser opcional para se tornar absolutamente obrigatório. Cada item que a gente vê aqui foi pensado para diminuir um perigo específico daqueles que acabamos de falar. Mas só o equipamento não adianta. E esse é um ponto-chave. Segurança de verdade é um sistema completo. Envolve o equipamento certo, sim, mas também o treinamento correto, um planejamento cuidadoso do local e, claro, estar sempre preparado para uma emergência. Então, quando a gente coloca tudo lado a lado, a progressão fica muito nítida. A indústria basicamente trocou o baixo custo inicial do método manual por ganhos gigantescos em produtividade e principalmente na segurança do trabalhador. E assim, essa evolução do machado até a máquina continua, não para. A questão que fica para o futuro não é se as máquinas vão ficar mais inteligentes, mas sim como o papel do trabalhador florestal vai evoluir junto com elas. Conforme a força bruta vai dando lugar à tecnologia, o que será que vem depois para a habilidade humana no coração da floresta?